Olá, eu sou Dulce Helena, sou estilista, modelista e idealizadora desse projeto do Costure do Zero. E nessa aula eu vou falar para vocês sobre folgas de vestibilidades, como que a gente deve calcular e quanto deve acrescentar nas suas modelagens base para o modelo que vai ser proposto. Bom, e para que vocês possam calcular quanto de vestibilidade vocês devem colocar naquela roupa, vocês precisam seguir 3 passos. O primeiro passo é a análise do modelo. O modelo que nós vamos analisar é esse modelo técnico aqui, que eu já desenhei. Foi um modelo que foi tirado da internet, é uma solicitação, que vai ser feita. Então aí eu passei da foto para o desenho técnico, porque conforme eu vou desenhando, eu já vou analisando o modelo. Certo? Então, na hora que eu desenhei, aqui eu já observei que no decote tem as pregas. Essa roupa, ela não tem pence na cintura, nem tem pence na lateral. Então, se ela não tem pence nem na cintura, nem aqui na lateral, é porque essas pences foram todas transpostas para o decote. O tecido vai ser um chiffon de seda, É um tecido muito fluido, um tecido com bastante caimento. Então é um tecido que vai comportar bastante folga de vestibilidade. Então é uma blusa que tem 2 babados. Esse babado ele não vai ficar muito abrangente, ele não vai ficar muito embabadado, porque o tecido ele é muito molinho, então vai ficar com bastante queda esse babado. Manga longa, com leve franzido. Então aqui a gente já analisou que esse modelo ele deve ter sim uma folga de vestibilidade, até porque como todas as pences foram transpostas para o decote, então automaticamente se a gente fizer na mesma medida base, essa roupa vai ficar muito ajustada ao corpo. Nós vamos transferir as pences para o decote. Eu estou dividindo aqui em um espaço, em uma proporção que fique harmonioso para esse modelo. Então eu vou transferir a pence fundamental e a pence cintura para essas marcações que eu acabei de fazer, onde vão ser formadas essas pregas, certo? Nesse caso eu já fiz a transferência das pences para o decote, para me proporcionar abertura para essas pregas. Então aqui eu vou alargar pelo menos 4 centímetros de folga de vestibilidade para esse tecido. Então, se eu alargo aqui 4 centímetros na cintura, essa blusa ela vai ficar mais larga em sua totalidade de 16 centímetros. Porém, eu não vou alargar 4 centímetros na cintura e manter esses 4 centímetros até a linha de busto, não. Porque senão esse busto ele vai ficar muito largo para essa medida base, que é a medida do corpo. Então, essa base ela já tem pelo menos 1 centímetro de folga de vestibilidade. Então aqui no busto já está na medida certinha. Então aqui eu vou acrescentar apenas mais 1,5 centímetro de folga de vestibilidade para que esse busto ele fique bem confortável, sem sair da proporção desse corpo base aqui. Então, eu vou alargar 4 centímetros na cintura e apenas 1,5 centímetro no busto, considerando que na minha base já tenho 1 centímetro de folga de vestibilidade, então eu terei aqui 2,5 centímetros de folga nesse busto. E para fazer o desenho dessas pregas, eu primeiro devo dobrar o papel, redesenhar e cortar. Porque quando a gente corta aqui, vai fazendo umas pontas. Essas pontas, elas aparecem automaticamente quando você dobra o papel na direção da prega que você deseja, que você corta. Quando abre o molde, então fica lá as pontinhas das marcações das pregas no local ideal que você deseja que essas pregas fiquem localizadas. Então, a partir daqui, você vai começar a desenhar todo o restante do modelo dessa roupa. O segundo passo é vocês reconhecerem o tecido que vocês vão trabalhar.
a fibra que ele é composto, o caimento que ele tem, porque a partir do tecido que vocês vão trabalhar, em relação ao corpo que vocês vão trabalhar também, vocês precisam ter mais ou menos a ideia de como que aquele tecido vai cair. Então veja só, esse mesmo modelo que nós vamos trabalhar em um chifão de seda, se fosse feito em um crepe alfaiataria, o que eu alarguei na cintura em 4 centímetros, aqui seria muito menos. 2, às vezes até 1,5 centímetros, porque a peça ela mudaria totalmente a sua estrutura e ela também mudaria totalmente o seu caimento. Então eu não poderia alargar 4 centímetros como eu fiz em um chifão de seda, né? O caso também desse crepe aqui é um crepe mais fluido, né? Ele me dá mobilidade para fazer drapeados. É um crepe que contém muito elastano, no caso desse tecido aqui. Então é um tecido que eu também colocaria a mesma medida do chifão de seda, porque ele tem muita fluidez, tem bastante caimento. Então é um tecido que comporta assim um pouco mais de folga de vestibilidade. Já no caso de um tecido como uma cambraia, aqui no caso é uma lese bordada, é um tecido que cria uma determinada estrutura. Então é um tecido que igualmente o crepe alfaiataria não me dá a possibilidade de colocar 4 centímetros de folga de vestibilidade. Então é muito importante que você reconheça as texturas, as gramaturas, o caimento do tecido, porque tudo isso interfere no modelo da roupa que você vai fazer e a forma que essa roupa vai cair no corpo depois de pronta, ok? E o terceiro ponto é o tipo de corpo que você vai trabalhar. Porque veja só, você precisa ter uma ideia de qual roupa fica melhor para qual tipo de corpo. Porque dessa maneira você vai saber indicar o melhor tecido para aquele corpo que você vai trabalhar. Não são todos os modelos que são adequados para todos os tipos de corpos ao mesmo tempo, certo? Então, você precisa ter mais ou menos uma ideia do tipo de corpo que você vai estar trabalhando para aquele modelo que foi proposto. Se aquele modelo realmente ficar bacana, então você vai poder utilizar o mesmo tecido da proposta do modelo. Mas se aquele modelo não ficar tão bacana, então aí é importante que você converse com a pessoa e se a pessoa insistir em querer aquele modelo, então aí chega a hora de você indicar um tecido mais apropriado para aquele tipo de corpo, certo? Porque uma roupa feita com uma seda, por exemplo, no mesmo modelo feito em um linho, eles não vão cair igual. Então, tanto o modelo, quanto o tecido, quanto o tipo de corpo que você vai trabalhar, vai interferir para você saber quanto que você vai acrescentar para poder calcular aquela folga de vestibilidade. Existe também uma observação muito importante, que é a relação que a pessoa tem com o seu próprio corpo. Às vezes uma cliente vê um modelo muito bonito, muito elegante, uma foto na internet e se imagina daquela forma. Mas nem sempre aquele modelo é adequado para o biótipo dela. Então, às vezes a roupa tem uma certa folga de vestibilidade que proporciona um caimento fluido, porque o tecido é muito molinho. E aquela pessoa, ela não tem hábito de usar um tecido fluido e muito menos uma roupa folgada. Mas ela achou bonito aquele modelo e se imagina vestida daquela forma. Então, quando você for atender essa cliente, quando você for fazer uma roupa para essa pessoa, você precisa perguntar para ela, conversar com ela, apresentar a valorização do corpo dela em relação àquele modelo e em concordância vocês podem alterar o modelo e aí no seu caso, como profissional da área, você indica o melhor tecido. Porque ali você já sabe que quando você for acrescentar a folga de vestibilidade, a roupa já vai cair na ideia que vocês combinaram no momento daquele atendimento. Então, meninas, fica aí a dica, assina o nosso canal, dá o nosso like, não perca as nossas lives, toda semana temos uma live muito especial. E é isso, meninas, um beijo e até lá!